Primeiramente, agradecer o pessoal da RL, né, pelo convite, agradecer vocês aí por compartilhar esse momento com a gente. Eu falava com o Tiger ali antes de começar. Né, eu acho que quem é a área da saúde, o primeiro momento ali do painel Master chamou bastante atenção, né, porque são certificações que não são comuns para a gente. Né, eu falava com o próprio Caio ali, eu falei, como tem uma ampla gama ali de certificações que a gente fala, meu Deus, olha onde a gente ainda pode conquistar. Né? Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória aqui, tentar falar rapidinho, né, de uma situação que hoje a gente tenta trazer os hospitais, as instituições de saúde como uma empresa também. Né? Então, por mais que a gente tenha ali um ramo saúde, que a gente não consegue prospectar ali, aumentar vendas, mas a gente tem que pensar também trazer ela como uma empresa, qual ela precisa também. No meu caso, não precisa ter lucros, porque ela é uma instituição filantrópica, mas aquele lucro ele vai gerar, sim, as inovações, as oportunidades, diferente, às vezes, de uma instituição onde ela é 100% né, privada. Então, só para falar rapidinho, né, a Santa Casa é uma instituição de 1929, a gente está ali já em 2025, completando 96 anos, esse ano a gente já vai falando 97, chegar rumo ao centenário, né, daqui 3 anos praticamente. Então a gente tem feito um trabalho ali, porque dentro do ramo saúde, ela é a instituição mais antiga da cidade de Presidente Prudente. Não sei se todo mundo conhece, Presidente Prudente fica no interior do Oeste Paulista. Né, eu brinco aqui que o pessoal fala que São José dos Campos, Sorocaba é interior. Eu falei, que será que somos nós? Né, lá na divisa, já entre o Paraná e o Mato Grosso. A gente está ali já no cantinho. Né? Então é uma instituição já centenária, a primeira na saúde, né, mais antiga da região. A gente tem uma empresa funerária lá que ainda ganha um pouquinho, está quase já em 100 também, tá? Mas é uma das empresas mais antigas da cidade. Tá? Então, ele é um hospital sem fins lucrativos, aquilo que eu comentei com vocês. Ele é um hospital geral, adulto e pediátrico, né, que atende média e alta complexidade. Ele atende o SUS, né, em 45 municípios ali que formam a DRS 11, tá? Dentro das especialidades de cardiologia, ortopedia, cirurgia bariátrica, cirurgia geral, nefrologia, neurocirurgia, captação de órgãos e transplante de córnea, e além dos atendimentos da saúde suplementar e os particulares também. Tá? Só para vocês entenderem, a gente tem hoje 209 leitos existentes na instituição. Desses, né, 106 são destinados ao Sistema Único de Saúde. A gente teve ali em 2025 uma média de quase 11.400 cirurgias, número de consultas, ali 105.000, 434.000 exames, 16.380 internações. Tá? A gente tem uma abrangência aí nessa DRS 11 de município, né, 867.000 que formam essa DRS 11, porém, por nós estarmos nessa divisa entre estados, ali Paraná e Mato Grosso, então tem muita migração ali. E lembrando que é um canal ali de rota, né, de Paraguai, então muitos dos pacientes acabam deslocando ali para a região por conta dessa rota que vem até chegar à capital. Tá? Então a gente hoje tem 15 salas cirúrgicas, né, 4 são hospitais dias daqui, a gente tem 24 leitos de UTI, 20 adulto e 4 pediátrico neonatal. Tá? A gente tem mais ou menos 450 médicos credenciados, que é um corpo clínico aberto, um total ali de 1.300 pessoas diretas e indiretamente, né, juntando com os fornecedores de serviços que estão lá com a gente. A gente tem como uma missão, né, promover a saúde em média e alta complexidade com excelência, humanização e respeito a esse caráter filantrópico. Ele é muito importante para a gente e é onde as nossas decisões estão pautadas hoje. Ele é um instrumento importante por conta dos benefícios que a gente tem hoje, principalmente as questões dos impostos, né, por nós termos hoje ser uma instituição filantrópica, ter o SEBAS aí. Alguém trabalha numa instituição filantrópica aqui também? Né, sabe o quanto é importante ali. A gente está falando de 35% de menos impostos. Né? Será que isso é importante? Né? Então, é uma situação importante que a gente sempre tem que levar ao respeito a esse caráter. Não só o atendimento à população do SUS, mas sim também aos benefícios que, por nós sermos filantrópicos, a gente consegue. Emendas para a inovação, todo esse processo. Então, a nossa visão hoje é consolidar uma liderança regional em serviços de saúde com qualidade, inovação e sustentabilidade e os valores que as pessoas precisam ver na gente, né? Que eles precisam entender que todo mundo que trabalha lá vão ter iniciativa, vão ter empatia, que eu acho que esse é o nosso grande desafio aí durante o tempo todo. Tá? Lembrar que a gente tem
algumas certificações também, trazendo um pouco né, da palestra Master. A gente também teve uma certificação do Closer to Zero, não sei se vocês conhecem, é uma certificação de práticas de prevenção de lesão por pressão. Então, hoje tem uma certificação hoje exclusiva para esse nicho. Aí a gente também foi a primeira Santa Casa a ser certificada nesse processo. Além disso, a gente tem o segundo ano consecutivo um prêmio já na efetivação, doação de órgãos, um prêmio regional ali da Unimed no reconhecimento de boas práticas de segurança do paciente, e o segundo ano também consecutivo nos vídeos lá da PCI. PCI, acho que quem, né, trabalha com a parte de infecção, né, é um órgão hoje, é uma associação paulista de controle de infecção. Então, todo ano agora, provavelmente já deve estar no momento aí, né, dos hospitais se inscreverem a participar, né, do Dia Mundial aí de Higiene das Mãos, que é em maio agora. Tá? O ano passado a gente foi certificado ONA, né, ONA 1 em outubro, e quando a gente recebeu esse convite, né, eu acho que o próprio órgão acreditador ali, que é a instituição IBS, ela fez o convite para a gente embarcar num novo desafio, não é? Que eu não sei se vocês acompanham, né, o pessoal do Grupo IBS, se alguma instituição aqui é acreditada pelo Grupo IBS, né, eles trouxeram um novo produto aí, né, que foi o CHQS, né, que é uma acreditação britânica. E eu lembro, né, acho que a Vivian, junto com a nossa diretoria, lá com os gerentes todos, falando que eu acho que a gente tinha que embarcar nessa nova jornada, né? E é o momento que onde a gente está, né? Então, em janeiro a gente assina ali o termo de acordo, né, com um projeto. Então, é uma acreditação britânica que hoje os grandes países da Europa já têm essa certificação. Né? Então, a gente está ali, acabamos de fazer o diagnóstico tracer agora para um projeto aí de 10 meses conseguir efetivamente tentar concluir ele. Né? Mas eu acho que é uma acreditação que, além do reconhecimento internacional, que eu acho que bastante do que foi falado anteriormente, eu acho que é o valor que agrega muito aos processos também. Você fala assim, a hora que você se depara com os outros países, eu acho que é uma acreditação que ele tem essa capacidade de você se posicionar com uma instituição de um outro país, com o mesmo porte ali. Eu acho que você vê que a gente está no caminho certo. Né? E é interessante isso daí. Então, acho que estimula, né? Acho que faz a instituição a seguir caminhos ali para não parar com a melhoria contínua. Tá? Então, a gente tem uma estrutura organizacional hoje formada por um provedor, né? No nosso caso é o seu Itamar, que está desde 2019 junto com a gente. O seu Itamar ele é um empresário do ramo de sementes, só para vocês terem uma ideia, né? Que é o grande desafio que a gente conversava um pouco antes na vinda para cá, por não ser pessoas, os dirigentes, às vezes, eles não são da saúde. Né? Não tem médico na diretoria, não tem ninguém ali que possa auxiliar. Porém, ele tem uma visão de empresarial muito forte. Então, o mesmo modelo como ele conseguiu, né, a vida dele inteira com as grandes empresas que ele tem hoje no ramo de semente, é o mesmo modelo que ele falou que a gente tem que trazer esse modelo empresarial para dentro das instituições de saúde também. Não é? E aí, quando a gente vê, né, um organograma, que normalmente, acho que quase todas as instituições a gente vê essa estrutura aqui, né, em 2019, quando ele entrou, né, a primeira coisa ele falava, eu não mando em nada aqui dentro. Né? Quem manda aqui são vocês, porque são vocês que fazem as coisas acontecerem, vocês que conhecem os processos. Eu sou apenas a pessoa que vai auxiliar vocês nessa condução. Por esse modelo que ele já tinha dentro da empresa dele. Né? Então, a gente observa um organograma, ele foi reestruturado por processo. Eu não sei se algum de vocês aqui já tem esses organogramas por processo. Por exemplo, a minha área de gerência de serviços de saúde. Eu estou com todo o nicho de hotelaria, desde a porta de entrada até a guarda do prontuário. Então, faz com que a gente consiga se conectar com as outras gerências, vocês vão entender melhor depois, de forma mais tranquila. Né? Porque normalmente está por departamento. Né? Então, assim, tem a recepção ali, mas tem uma recepção dentro do centro cirúrgico. Quem que toma conta daquela recepcionista dentro do centro cirúrgico? Né? Então, quando a gente traz a visão por processo, ele fica muito mais fácil todo mundo entender. Porque todos os processos, eles permeiam em toda a instituição. Tá? Então, hoje nós somos formados, né, por 6 gerentes. A gente tem um gerente administrativo financeiro, a gente tem, né, no caso aqui, a minha área, gerente de serviço de saúde, a gente tem um gerente de recursos humanos,
tem a parte de tecnologia e segurança da informação, e tem a gerente assistencial, né, que é a gerente de enfermagem, ali, com toda a equipe de enfermagem e equipe multi. Então, a gente tem um comitê executivo, que é isso que forma, né, o grande decisório, ele está dentro dessa estrutura aqui. Então, vocês entenderam que tem uma mesa diretora, que são lá os 9 membros escolhidos das sociedades, que o principal ator ali é o provedor. Né, a gente tem uma superintendência ali que apoia isso, então a decisão não é só dele, porém as maiores decisões vocês vão entender que acontece nesse processo aqui. Né? Por quê? Porque eles entendem que não tem como uma pessoa só tomar conta de uma instituição toda, né? Porque normalmente ele foca para o lado administrativo financeiro. Não sei se acontecem com vocês também, né? As decisões são mais pautadas nisso daí. E normalmente a assistência é prejudicada. E quando a gente fala de governança, que um outro ponto importante que vai vir ali daqui a pouco é a governança clínica, né? Porque num ramo de escola, a governança corporativa, ok, mas a gente tem uma outra estrutura ali que a gente também tem que tomar conta dela, que é a governança clínica, que é o desfecho do nosso produto, né? É como a gente está prestando aquela assistência. E aí é nesse impacto, e como que a gente interage tudo isso? Né? Uma governança corporativa, uma estrutura sólida ali, trazendo as questões administrativas, financeiras, mas a gente tem saúde. Né? A gente brincou, né? A gente teve está acontecendo neste momento na nossa região uma migração o Hospital Unimed, ele comprou um hospital lá que já era da cidade, e a tendência da Unimed no Brasil inteiro é verticalizar. O que ele quer dizer isso? Um dos maiores clientes hoje nosso da saúde suplementar é a Unimed. Então ele está começando a direcionar esses clientes para a unidade dele, com certeza. Ele vai diminuir custo direto, ele vai diminuir bastante coisas ali. E aí a pergunta, né, que os meninos fizeram para mim, como que a gente vai fazer agora, né, para tirar aquele nicho que a gente perdeu ali de receita de cliente para tentar suprir essa perda? Eu falei, não dá para a gente ir na rua e falar, ó, vem ser consultado aqui na Santa Casa, né? Não é uma situação fácil de prospectar. E aí é onde mora a estratégia, né? A gente tem que cuidar bem do nosso cliente médico, precisamos. Porque é o médico que vai indicar a Santa Casa. Porque se ele falar assim, eu quero que o Leandro seja operado na Santa Casa, ele vai levar o Leandro para lá. Concorda? E o cliente também. A gente tem que trabalhar com questões de estratégias de marketing para a gente apertar e trazer com que o cliente ele mostre os serviços que acontecem lá dentro e ele pode se sentir seguro ali dentro com a gente. Mas não é fácil. Né? Porque não é uma venda de um produto, não é uma situação que a gente não quer que nem que as pessoas estejam ali. Né? Porque a gente não quer que as pessoas adoecem para estar ali na instituição, a não ser a plástica. Né? A plástica, as mulheres elas desejam, elas sonham, não só mulheres, né? É o preconceito, tem homens também, né? Fazendo plástica também. Mas a 99% das vezes é alguma coisa inesperada que a pessoa precisou ser hospitalizada. Tá? Então, o grande elo está aqui. Por quê? Porque tomar decisões apenas administrativa financeira, eles não pensam naquele paciente que está lá no leito. É meramente burocrático. A partir de hoje, é reduzir 30%, né? E seja o impacto qual for. Então, quando a gente vê a presença de pessoas multidisciplinares na tomada de decisão, muda um pouco a coisa. Eles falam assim, olha, se esse setor não está... vamos falar da higiene, né? Está dentro da minha área hoje, higiene. Então, foi cortado hora extra da instituição. Né? Então, a partir de hoje, não vai ser proibido hora extra. Beleza. Mas quando eu sei que é o centro cirúrgico, ele vai impactar no giro de sala, não tem como eu não gerar uma hora extra. Então, assim, essa situação, quando a gente pensasse administrativamente só, ele ia ser cortado ali e o impacto sofra quem estiver ali dentro do centro cirúrgico. Né? Ali não, tá? A gente está falando da gerente assistencial, está ali, está eu falando, olha, a gente não consegue, porque isso vai impactar no giro de sala, vai impactar, às vezes, uma enfermaria, um leito de UTI, vai na questão do tempo de permanência, né? Aquela plaquinha ali é o perigo, ó. Né? Então, então, a visão multidisciplinar sobre o processo ela muda. Né? Então, quando a tomada de decisão tem pessoas ali que fazem assistência, são pessoas que estão pensando no RH, estão pensando no administrativo, muda. Né? A pergunta, já que eu vou antecipar, né? Tem conflito? Muito. Porque muitas vezes a gente tem que chegar numa votação.
né? Então, a decisão por implantar aquela situação ou não, às vezes a gente tem que ir para uma votação, porque não foi unânime, eles são 6 pessoas que pensam diferente, né? Mas só para vocês entenderem que essa área aqui hoje ela não tem domínio nenhum sobre todas as decisões que são tomadas. Automaticamente, eles só recebem os reflexos de tudo que está acontecendo. Eles não têm uma autonomia, né? E lembrando bem, a diretoria, provedores, né, de Santas Casas, pensando na história, a realidade eles servem para prover a Santa Casa de recursos. Então tem que ir atrás dos deputados, receber aquela visita. Lógico que ele tem uma responsabilidade social ali sobre, né? Mas não disso a gente presta conta para toda a diretoria de tudo que acontece, tá? Então, só para a gente, né, aquilo que eu falei, então, o comitê executivo hoje ele é estratégico, né, o direcionamento estratégico, sustentabilidade institucional, é o que dá a direção para toda a instituição. Enquanto a questão de um comitê de governança clínica, que a gente está falando lá das unidades assistenciais, as direções médicas, todo aquele processo, ela garante a qualidade e a segurança lá na entrega, né? Mas as decisões são todas aqui. Então, a gente tem hoje fixado, todas as sextas-feiras de manhã são as reuniões de comitê executivo, né, onde são tratadas aquelas questões estratégicas de todo o negócio. E já o comitê de governança, aí ele se desdobra em reuniões mensais, mas aí tem todos aqueles comitês que a gente conhece ali, as 20 comissões obrigatórias, a CCIH, né, então todos os resultados acontecem ali. Tá? Então a governança, a corporativa e clínica, ela fortalece a gestão, garante sustentabilidade e promove a questão do cuidado seguro, que esse foi o grande foco, que a gente não podia esquecer do paciente ali, né, e ofertar uma assistência de qualidade. Tá? Então, a lembrar que ele tem toda essa estrutura, né? Então as principais responsabilidades são a estratégia de gestão, resultados e indicadores, então cada área tem os seus indicadores de resultados para apresentar nessas reuniões de sexta-feiras. Né? Então, dependendo do nível ali de resultado, então cada sexta-feira tem que desdobrar aqueles resultados. Tá? Então, a gente tem que sempre tocar em cuidado com a segurança do paciente. Então, isso é um ponto muito forte, que a gente tentou fazer com que ele se preocupe. Ó, a não autorização, às vezes, de um produto adequado para a higiene, ele pode matar um paciente. Então, a gente tem que estar lá falando sobre isso. Né? Então, porque às vezes não é só cortar 30%. Né? A gente tem que pensar que a gente pode estar matando um paciente ali. Né? Então, acho que esse é um momento que a gente tem para poder também fazer a persuasão ali. Tá? E melhoria contínua. Todas as ações estão pautadas em um planejamento estratégico, que foi esse o grande processo, aí, acho que até para profissionalizar tudo isso e mostrar um caminho onde a gente queria chegar, né? Estão pautadas aí. Tá? Então, e aí, quando a gente fala da governança clínica, está a responsabilidade ali da diretoria clínica, da diretoria técnica, né, os coordenadores médicos, a gerente assistencial. Eu hoje faço parte, a qualidade, serviços de apoio, o SDT está tudo dentro da minha área também. Então, é mais acompanhar esse perfil da instituição, o que tem acontecido, para pensar nos protocolos, para acompanhar os indicadores assistenciais. Então, é uma reunião mais tática ali do processo mesmo, então, por muito mais demoradas. Então, a promover essa integração entre o corpo clínico e a equipe, garantir uma tomada de decisão colegiada baseada em dados e evidências, não é? Aqui tem alguns exemplos já. Então, eles estão trazendo já pacientes para fazer essas conselho consultivo, onde o paciente ele pode também opinar, trazer as questões que possa promover melhorias dentro da instituição, dentro da gestão. Então, a gente consegue ouvir eles, é muito interessante, né? Você ouvir o cliente ali, a gente que está na gestão, sentar com ele e falar, olha, se você mudasse esse copinho aqui, que ele é meio mole, já muda para a gente a nossa experiência. Né? Então, é muito importante. Acho que quem tiver a oportunidade de criar esses momentos aí é muito interessante e acho que agrega muito, porque são coisas pequenas que fazem a diferença ali para o cliente final. Tá? Então, como aquilo que eu falei, então é pautada num planejamento estratégico. A gente está na primeira revisão agora no ano de 2026 e foi construído em 2025 com a participação de todos. Né? A gente conseguiu levar ali todas as principais lideranças da instituição para os momentos de oficinas, de análise de SWOT. Então, esse momento foi um momento que finalizou ali a construção, onde a gente conseguiu que todo mundo apresentasse as principais direcionadores estratégicos ali para a gente. Acho que acho que foi o grande direcionador ali. Cada vez mais a gente coloca essas pessoas para participarem junto com a gente. Eu acho que mesmo
tendo um comitê, eu acho que cada gerente ainda ele contribui ali junto com a sua equipe numa retroalimentação ali, porque não tem como só uma pessoa hoje tomar conta de tudo, é impossível, né? E eu falei, é muito tendencioso, sempre ele vai tendenciar a uma área que vai favorecer a área de expertise ali daquela pessoa. E é muito difícil também, eu me ponho numa posição onde a gente tem que tomar decisão por tudo, é muito complicado. Então, acho que a questão de uma visão multidisciplinar, ela muda tudo ali, eu acho que com certeza os melhores resultados virão aí. Coloca à disposição ali meu contato, tá, pessoal? Se quiser, né, precisar de alguma coisa, a gente está aí à disposição. Obrigado.